Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo mais uma semana aqui no meu canal. Desde já eu quero te agradecer porque você se inscreveu, compartilhou, curtiu este vídeo e se você ainda não se inscreveu, eu te convido, se inscreva, curte, compartilha. Eu tenho certeza que esta mensagem vai fazer uma diferença na sua vida e na vida dos seus amigos também. A partir dessa semana eu tenho uma novidade para vocês. A novidade é que eu quero abordar temáticas. Durante 6 semanas eu vou abordar uma temática e a primeira temática será os ladrões dos nossos sonhos. E cada semana eu vou abordar um assunto diferente dentro deste tema. O primeiro assunto que eu quero abordar no dia de hoje se chama omissão e inércia. Como base bíblica, eu quero trazer o livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12, conta a história dos filhos de Eli. Eli era sumo sacerdote sobre Israel e juiz também. Eli, propriamente dito, não tinha nada de errado, não estava fazendo nada de errado. Porém, os seus filhos, que tinham uma promessa sacerdotal de continuar o legado do pai, estavam fazendo tudo de errado. Estavam se aproveitando da posição que tinham como filhos de um sacerdote, de um juiz, para usufruir de maneira errada da bênção que Deus deu a eles. Porém, este comportamento dos filhos de Eli não estava apenas comprometendo o futuro deles, mas também estava corrompendo o comportamento da nação de Israel. E diante dessa situação, Deus intervém, manda um homem de Deus ir falar com Eli. E a partir do versículo 27, nós vemos que este homem de Deus traz a mensagem da parte de Deus para Eli, dizendo: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Por que você está fingindo que não está vendo o que os teus filhos estão fazendo e o que eles estão fazendo está denegrindo a imagem da minha casa? E eu achei tão forte esse diálogo, né? Esta mensagem da parte de Deus. Porque Eli não estava fazendo nada errado, mas ao ver os seus filhos fazendo e não corrigir, Deus o coloca como um homem que não estava honrando a Deus. Quando nós sabemos o que fazer de certo e não fazemos, nós estamos desonrando a Deus. É isso que Deus está dizendo para Eli. Em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Porque às vezes nós achamos que o fato de vermos que as coisas estão erradas, que alguém está sendo injusto e simplesmente não tomar partido, não defender uma justiça, não defender a causa daquilo que é certo, nós estamos isentos do resultado, isentos de Deus questionar a nós. Não, mas eu não estou fazendo nada de errado. Na verdade, ele não estava fazendo nada de errado, porém, ele estava sendo, de uma certa maneira, beneficiado pelo erro dos seus filhos, porque ali os seus filhos comiam, separavam o melhor das ofertas para eles próprios, e ele também estava se beneficiando disso. Às vezes a nossa omissão é por falta de coragem, ou às vezes é só porque é cômodo mesmo. Porém, essa omissão de Eli custou muito caro. Custou a promessa sacerdotal da sua família. Mais à frente, o texto diz a consequência dessa omissão de Eli. Quando Eli é repreendido pelo Senhor, a Bíblia diz que ele já estava avançado em idade, ele já era um idoso, e os seus filhos não lhe deram ouvidos, não lhe obedeceram. Esse relato no texto me faz pensar que ele demorou tempo demais para repreender aquilo que os filhos estavam fazendo de errado. Às vezes a gente vai deixando para lá, né? Vai empurrando com a barriga certas situações que precisam ser corrigidas hoje. Mais à frente, os filhos de Eli, dentro de um cenário de guerra, foram lutar contra os filisteus e diante daquela batalha, os filisteus começaram a ganhar sobre os israelitas e eles tiveram a brilhante ideia de pegar a arca de Deus e levar para a guerra como um amuleto
porque a arca, na verdade, representava a presença de Deus, mas eles já estavam longe da presença há muito tempo. E aí levando a arca como se tivessem levando a presença de Deus. Porém, eles não estavam mais diante de Deus, não estavam mais na presença de Deus. Além de perderem a guerra, morrerem, a arca foi levada. Eli, a Bíblia conta que já não enxergava direito e sentado ali aflito, esperando notícias da guerra, quando um homem chega até ele e conta para ele o que aconteceu, Eli cai ali daquela cadeira onde ele estava e morre. Eli, ao momento que ouviu falar que seus filhos morreram, não foi o que o fez cair, mas quando ele ouviu falar que a arca da aliança de Deus tinha sido tomada pelos filisteus, ele morreu. Na verdade, a gente vê uma situação irônica, porque Eli, que passou a vida inteira dando mais prestígio, né? Sendo mais conivente com o erro dos seus filhos, no momento em que falaram, olha, a arca foi levada, foi isso que foi o golpe fatal sobre Eli. Mas já era tarde demais. Às vezes nós deixamos para tomar certas decisões tarde demais. Então, este texto, este versículo que eu trouxe aqui, e esse tema abordado hoje, né, esse assunto abordado hoje sobre inércia e omissão, é uma reflexão para mim e para você. O que nós estamos deixando de fazer hoje que pode estar roubando o nosso futuro, que pode estar roubando uma bênção, uma promessa, como a casa de Eli tinha. A casa de Eli tinha uma promessa sacerdotal que foi rompida por uma desobediência, por uma omissão. Que a gente não possa vir a desonrar a Deus pela nossa desobediência, muito menos pela nossa omissão. Que a gente tenha coragem de denunciar, de declarar, de corrigir aquilo que não está certo, aquilo que desagrada a Deus. Eli fez a sua escolha, deixou ali as coisas, as rédeas correrem soltas, mas quando for tentar puxar de novo as rédeas, já era tarde demais. Que a gente possa estar sendo despertado neste vídeo de hoje, para puxar as rédeas enquanto é tempo. O que a gente precisa corrigir hoje, para não perder aquelas promessas que Deus tem para nós? As promessas do Senhor, elas são infalíveis, porque Deus, ele não erra. Porém, ela é condicionada a uma obediência. Então, que a gente possa cumprir a nossa parte da obediência, para que a gente possa viver as promessas que Ele tem para nós. Então, esta é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que fale ao seu coração sobre aquela atitude que você precisa tomar, mas vai causar um certo desconforto, pode causar algum tipo de prejuízo e por isso você está protelando, está postergando tomar essa atitude, mas que você hoje seja encorajado a tomar essa atitude para que você não perca as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Eu agradeço por você ter ficado até o final deste vídeo e desde já eu agradeço porque eu sei que você vai compartilhar e até a próxima quinta-feira.